Ai, minha vida mudou, eu prendo meu cabelo, agora eu quero casar. Porque tem paciente que não queria casar de noiva para não se expor à situação do penteado. Nossa, você vê que coisa, né? Olha o quanto algo que para algumas pessoas é fútil mexe com a vida, né? Mexe com a autoestima. Isso é incrível. Autoestima é fundamental para todos. Você gostar de você e principalmente você gostar daquilo que você vê no espelho, não é verdade? Então, com certeza hoje vai ser um programa que você vai gostar muito de acompanhar. Eu sou a Helene Costa, da MKP Entrevista, e hoje a gente vai falar um pouquinho exatamente sobre isso, sobre autoestima. E não só autoestima para nós mulheres ou nós homens, mas também falar um pouco sobre a jornada de uma empreendedora para construir um negócio na área de autoestima em pouquíssimo tempo, né, juntando todo o conhecimento que ela tem e um negócio realmente de sucesso, né, utilizando todo o conhecimento que ela adquiriu, toda a história dela, que ela tem uma história muito legal que ela vai compartilhar aqui com a gente, e também vai compartilhar muitos insights para você que é ou não da área de estética, porque você sabe que empreendedor o que mais precisa é ouvir histórias, porque é da história que vem a inspiração. E é da história que muitas vezes vem uma coisinha que você está precisando resolver aí no seu negócio. Essa história pode te ajudar a resolver. Então, seja muito bem-vinda, Juliana Andrade. Obrigada, é um prazer. Vai ser uma entrevista muito legal. Eu estou muito animada aqui com você ter aceito o convite. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de apresentar o meu trabalho, a minha história, a minha jornada. É muito bacana o trabalho que você faz, porque assim, quando a gente fala de autoestima, né, eu acho que até um pouco de tempo atrás a gente pensava a estética é uma coisa assim que era assim, digamos, difícil acesso também, não só, né? Porque assim, quem se preocupa muito é uma pessoa superficial. E hoje isso a gente conseguiu. Fútil, né? Era como algo fútil, né? Sim. E de difícil acesso a cirurgias plásticas. Então, era um universo totalmente diferente a estética no passado. Né? Antes, pensar assim, para você poder melhorar um pouquinho, você precisava investir muito. Levar muito tempo, procedimentos mais complexos. Exatamente. Né? E hoje a gente tem muito mais acesso. Então, eu queria que você, antes da gente falar um pouco sobre isso, né, entrar na parte do que existe, eu queria que você contasse um pouco, acho que da sua jornada, que a sua jornada é muito inspiradora. Né? E é a jornada assim, de muitas pessoas e talvez inspire alguém que está justamente naquele seu momento ali que queria empreender e não sei se eu vou, não sei se eu não vou. Então, conta um pouquinho dessa sua jornada. Tipo um papo de mulher para mulher, né? Exatamente. Bom, eu sou uma apaixonada pela área da saúde desde que eu me conheço por gente. Então, desde os meus 16 anos, também sempre muito incentivada pela minha mãe, eu estudo a área da saúde. Então, eu fiz técnico em patologia clínica, eu comecei a cursar biomedicina, aí eu fiz farmácia, eu sou há 14 anos formada em farmácia. E a paixão pela área da saúde me levou a trabalhar por 5 anos dentro de um hospital. E eu era louca, eu falo assim que eu amo o cheiro de hospital, porque aquilo ali me dava uma motivação. Eu queria cuidar de pessoas, eu queria. Só que não casou com a minha ambição, né, do que eu queria alcançar na vida. O hospital não me atendia. E eu fui para a indústria farmacêutica e criei uma carreira linda na indústria farmacêutica. Trabalhei por 9 anos, acho, dentro da indústria farmacêutica no setor de assuntos regulatórios. Então, foi lá que trabalhei em grandes indústrias multinacionais e nacionais. E trabalhei bastante tempo com área de escritório, né? Então, eu fiz a minha jornada dentro do mundo corporativo, fui gestora de equipe, farmacovigilância, assuntos regulatórios, construí minha carreira, mas sempre com aquela formiguinha dentro de mim, querendo ser empreendedora. Foi que eu fui cursar um MBA na FGV de gestão empresarial. E na época as pessoas falavam para mim, você é maluca? Vai fazer gestão industrial, vai fazer uma pós-graduação em regulatório, em saúde. Não, por que você vai fazer gestão empresarial, que você vai aprender tudo? Você vai ser empresária? Eu vou. Né? E eu fui e fiz a contragosto de muitas pessoas, né, dali do meu convívio. Não, gestão empresarial, vou fazer. Fui e fiz.
Fiz, me formei e aquela formiguinha, ela tomou força na maternidade. Então, quando veio a maternidade, eu saí da indústria farmacêutica, né? Virei mãe 24 horas, esposa do lar, cuidando do filho, da casa. Amamentei o Gael, meu filhinho, hoje tem 7 anos, por 2 anos. E me afastei totalmente, tanto do mundo corporativo, quanto do sonho de ser empreendedora. Mas eu não consigo ficar parada e começou a nascer várias ideias. Eu abri uma confecção de biquíni, que esse é um papo para um outro gole, né? E decidi fazer estética, porque em 2017, no meio de toda essa mudança, veio uma norma permitindo que o farmacêutico atuasse, sempre foi permitido atuar com injetáveis, né? Porém, não com a finalidade estética, que era uma área fechada para os médicos. Então, veio uma resolução permitindo que o farmacêutico fizesse esse tipo de trabalho desde que fizesse uma pós-graduação de quase 2 anos. E foi lá a Juliana Andrade fazer a pós-graduação. Então, eu fiz a pós-graduação e eu fiz a pós-graduação sem trabalhar e sem o apoio que eu precisaria ter do meu parceiro na época. E eu peguei a rescisão que eu tinha da indústria, o dinheiro que eu tinha lá, parte também do dinheiro que eu consegui com a minha confecção de biquínis e fui estudar. Investi, a gente sabe que uma pós-graduação, principalmente na área da saúde, não é um curso barato, Sim. É um investimento alto, mas eu fui corajosa e fiz a minha pós. Terminei a pós-graduação. Durante a pós-graduação, eu recebi convite de uma professora, Adriana Rodrigues, que eu fico até emocionada, porque ela foi alguém que me incentivou muito, eu choro, e ela me convidou para trabalhar com ela. E ela falou assim, Ju, você tem muito talento, então vem trabalhar comigo. Então, além dos atendimentos que ela fazia, ela dá muito curso, né? Então, ela dá os cursos e eu fazia parte do time dela. Então, ela ficava numa maca com alguns alunos, eu ficava na outra. Então, assim, eu aprendi demais e eu me diferenciei bastante, né? Por isso que eu adquiri tanta experiência em pouco tempo, graças a essa professora que me deu essa oportunidade de trabalhar com ela. Aí veio a pandemia, né? No meio disso tudo veio a pandemia, fechou as clínicas, ninguém podia atuar com estética. E aí ficou naquele vai, não vai, divórcio. Veio um divórcio, eu me separei com um filho pequeno e falei, e agora? O que eu faço? A estética tá começando a abrir, né? E a indústria tá ali, com a minha experiência, com o cargo que eu tinha. Aí eu falei, não, por que não casar as duas coisas? Então, eu voltei para a indústria farmacêutica e voltei a atuar. A sorte da pandemia nisso é porque permitiu que trabalhássemos em home office, né? Então, eu podia cuidar do meu filho enquanto eu estava fazendo o trabalho de escritório, né, da indústria. E, em paralelo, né, a gente tinha uma carga horária reduzida de sexta-feira, fazer a minha clientela, quando voltou a abrir, né, as clínicas. Eu trabalhava na clínica de uma colega, fazia locação da sala. Trabalhava na clínica dela, ela é dentista, e a gente fazia uma parceria. E aí foi assim, então essa é a minha jornada na estética desse boom, assim, né? E a minha mãe é esteticista. Né? Eu sou filha de esteticista, minha mãe é esteticista. Hoje não atua mais, mas a minha mãe também teve uma história corajosa. Ela também foi fazer estética depois da separação do meu pai. E ela tinha mais de 40 anos. E ela construiu uma carreira linda de 25 anos na estética, atendendo até os seus 60 anos. Ela atendeu na estética, 60 e alguns anos, né? Ela atendeu na estética e ela me incentivou muito, porque ela falou, Ju, hoje os tratamentos, se na época que eu comecei, há 20 e poucos anos atrás, já tinha tanto retorno, sendo algo mais tópico, né? Não era tanto os tratamentos injetáveis, juntar o tópico que uma esteticista faz, junto com o injetável que um profissional da saúde faz, vai ter resultados fantásticos, né? Então, foi toda essa jornada de encorajamento. Muito legal. E quando que você fundou a sua clínica? Eu fundei há 1 ano e 4 meses. Tá. O consultório.
E assim, legal ver o perfil do seu Instagram, né? Você já tem um número legal de seguidores nesse período, Sim. né? Muitos depoimentos, né? Muitas histórias ali, muito... quer dizer, mostra o quanto você gosta muito do seu trabalho. E o seu Instagram é muito ativo também, né? Você trabalha, dá muita dica, traz muito conteúdo. Sim. Eu falo pouco, né, Elaine? Eu nem gosto de falar. Bem, né? Você fala muito bem. Então, isso é muito bom. Eu falo que as consultas lá é sempre mais de 1 hora. A gente coloca na agenda de hora em hora. A consulta, né? Quando é só avaliação, mais o procedimento, quando já vai fazer no mesmo dia, tem que aumentar um pouquinho mais. Mas sempre passa de 1 hora, porque vira um bate-papo, né? Vira assim... Porque quando você trabalha com estética, você tem que entender a dor da pessoa que está te procurando. Uhum. Quando você trabalha com autoestima, eu não posso só fazer o que eu acho que fica melhor para você. Eu tenho que fazer o que dói em você. Então, não adianta eu falar, você tem que fazer um preenchimento labial, se a sua dor é a sua orelha. Então, eu tenho que começar na sua dor, porque senão eu vou causar uma frustração em você. Sim, com certeza. Né? Faz todo sentido. E você falou de orelha, você também tem um procedimento bem interessante, né? Sim. Eu já tinha ouvido falar, mas aí que você me explicou um pouquinho antes, eu achei bem interessante o quanto isso torna mais acessível, né? Isso. Não são em todos os casos, né? Mas... Isso, é a automodelação, né? Que a gente fala que é a harmonização de orelhas abertas. Então, diferente da otoplastia, que é uma cirurgia plástica, em que só cirurgiões, né? Médicos, cirurgiões plásticos podem atuar nessa área. Existe a automodelação, que é uma harmonização com fios absorvíveis. Então, é um procedimento que é feito com fios absorvíveis para reposicionamento da cartilagem. Então, a gente consegue tratar a abertura da orelha, mas não diminuir o tamanho. Então, quando o paciente tem a orelha aberta, a pontinha às vezes é mais proeminente, a gente consegue fazer a dobra, né, da orelha, reposicionamento, que a gente fala, para ficar anatomicamente correta, né, junto com a face, e reposicionar. Então, cicatriza e acaba ficando um procedimento parcialmente definitivo. Eu digo parcialmente porque depende de cada caso, né? Tudo isso é conversado dentro da consulta. Mas é um procedimento que nós falamos que é, sim, definitivo, porque uma vez cicatrizado, ela tende a não retornar, né, a posição anterior. E é um procedimento que a gente pode fazer em crianças a partir de 7 anos de idade. Então, para as mães, conseguem evitar o bullying na adolescência. Então, quando a mãe percebe... Porque, assim, eu tenho um filhinho de 7 anos... A gente tem um olhar estético para eles que eles ainda não têm. Sim. Então, se a gente esperar que a criança perceba e peça, ela já vai estar na idade do bullying. Então, é importante o olhar da mãe, a visão da mãe, e porque é um procedimento não tão invasivo, né? Ele é minimamente invasivo, a criança está acordada no consultório, é anestesia local, então não existe risco para o paciente. E esse ano, janeiro, foi muito diferente para mim na clínica. Porque janeiro normalmente é um mês mais tranquilo na estética, porque como a gente trabalha com procedimentos mais invasivos, pode ficar hematoma, não pode tomar sol. Então, é um mês que as pessoas não procuram tanto esse tipo de procedimento. Mas na parte de automodelação, eu fiquei praticamente sem agenda. Porque as mães procuraram fazer durante as férias escolares, para que agora as crianças retornem às aulas em fevereiro, já com a orelhinha cicatrizada, né? Fica sem... Não parece que fez procedimento, né? O pós é muito tranquilo e rápido. 10 a 15 dias já não tem dor, né? Só dor ao toque. Tem todas as recomendações. E assim, a área da saúde é muito individual. Então, a gente consegue dar orientação individualmente, porque tudo vai depender do estilo de vida, né, do paciente, independente se é criança ou adulto, porque a automodelação é a partir dos 7 anos até. Depende também muito da condição de saúde da pessoa, né? Se é hipertenso, se não é hipertenso, as atividades que englobam a vida da pessoa, se é um lutador, por exemplo, né? Você vai fazer um procedimento na orelha, então é tudo muito individualizado, não dá para generalizar. Quando eu gravo os conteúdos nas redes sociais, eu sempre falo isso. Então,
aqui estão as considerações gerais desse procedimento. Porém, né, precisa fazer uma avaliação, mesmo porque não são todos os casos que têm indicação de automodelação. Tá. Alguns casos, eu vejo que a automodelação não vai resolver o problema, a gente indica para um cirurgião plástico para fazer, sim, a autoplastia. Né? Tá. Então, tem que ter essa consulta, essa avaliação. Precisa sempre de uma avaliação, Sim. né? Não tem como saber, né? Sim. Não tem como saber pelo WhatsApp, né? Precisa agendar e fazer uma conversa, entender a rotina. Eu atendo pacientes de diversas localidades, né? Então, muitas vezes eu faço uma consulta online prévia só para tirar as dúvidas, né? Porque às vezes aquilo que eu ofereço também não cabe na expectativa da pessoa. Então, a gente faz uma consulta online prévia, eu explico sobre o procedimento, sobre o pós-procedimento. Se para ela tá ok, a gente faz a presencial para eu avaliar se aquele procedimento é cabível ou não para esse paciente. E aí a gente faz o procedimento. Então, na verdade, a consulta online é mais para tirar as dúvidas que partem do paciente até mim. Né, para sanar todas as dúvidas, porque muitas vezes a pessoa vai até o consultório, né, se desloca, vem de longe, para chegar lá e eu falo assim, não, mas você é um lutador, você vai ter que ficar 6 meses sem lutar, e a pessoa fala, então eu não vou fazer o procedimento. Sim. Então a gente já consegue filtrar isso na consulta online. Sim, né? Legal. Então você faz uma prévia, então. Sim, se a pessoa é de longe. Se ela é de perto, eu prefiro sempre fazer só o presencial. Mas, por exemplo, tem paciente que vem do Rio fazer procedimento. Então, para ele não vir, faz a consulta e faz um procedimento no outro dia, ou se quiser fazer no mesmo dia, tudo bem, vale a viagem. Mas aí tem que sanar as dúvidas antes, né? Sim. E eu não gosto muito de sanar sempre as dúvidas por mensagem. Eu gosto ali, né, de conversar com o paciente, de olhar. Também nas câmeras eu consigo dar uma prévia, né, do procedimento, ver como que vai ser. Legal, muito legal. E assim, e como é que é essa questão, né? Eu acho que isso é uma questão bem legal sobre a autoestima, né? Porque acho que esse é um dos problemas, né? Você falou de bullying, e é um problema que acho que a gente, quando era mais jovem, não tinha essa opção, né? Porque era só uma cirurgia, não era todo mundo que poderia fazer. Então, você tinha os coleguinhas que eram... que sofriam, né? Com isso, querendo ou não. E é uma coisa difícil, porque às vezes até a pessoa nem querendo ofender, acaba falando uma coisa e gera um trauma, às vezes, desnecessário, né? Gera. Eu tenho muitas histórias lá no consultório, né? De muitas pessoas que passaram por lá. Cada uma que chega tem a sua história. E são sempre histórias tristes e difíceis no caso da automodelação, né? Sempre noivas que colaram a orelha com super bonder e perderam a noite de núpcias porque tava com muita dor e carne viva e enroscou o cabelo. Nossa. Histórias de uma paciente que usava, até tem um vídeo lá no meu Instagram, ela usava um brinco, ela dobrava a orelha e colocava esse brinco há mais de 20 anos. Então, quando eu falei para ela sobre a dor que ela ia sentir no pós-procedimento, porque dói um pouco, né? Ela falou assim, por mim tudo bem, eu fico com a minha orelha latejando o dia todo com esse brinco. Aí, quando ela tirou o brinco para eu fazer a avaliação, que eu falei que dava para fazer o procedimento, ela desabou a chorar. Porque ela falou, nossa, eu nem acredito que eu vou me livrar desse acessório que tá comigo há anos e anos, né? Então, tem muitas histórias de adolescente. Eu acho, assim, que para menino é muito mais complicado. Porque as meninas, às vezes, elas fazem o procedimento... A avó, o tio, fala assim, nossa, mas o que você fez? Mas por que você fez? Por quê? Porque a pessoa tá sempre com o cabelo solto, então nunca ninguém percebeu que tinha a orelhinha aberta. Agora, pro menino, não. Pro menino é mais difícil, porque é muito exposto, né? A não ser que deixe o cabelinho mais comprido, ou usa boné, até destaca mais a orelhinha. Tem o caso de paciente que não tirava foto com o time da escola, porque tinha vergonha da orelha, andava corcunda, né, tímido, com a cabecinha baixa, e depois do procedimento a mãe falou pra mim, ela me mandou um relato super emocionante, ela falou, olha, ele mudou a postura, ele anda com a coluna ereta, ele se olha no espelho, ele quer fazer foto com o time da escola. Então, assim, muda vidas.
as meninas falam, o meu sonho é fazer uma trança boxeadora. Aquela trança, né, que vem embutida, assim, fica bem coladinha aqui. Eu nunca pensei em fazer porque destaca ainda mais a minha orelha. Eu vou sair daqui e vou fazer a trança boxeadora. E elas me mandam foto do penteado, né? É um procedimento que você faz acordado, com anestesia local. Então, a maioria das meninas, enquanto eu tô fazendo o procedimento, elas estão ali, ó, só procurando penteado de cabelo. É a coisa mais fofa. É aquela coisa, né, que quando você não tem a situação, você não sabe o que é, né? Só quem passa por isso... Só quem passa sabe. Sabe. Então, sabe, assim, o quanto incomoda, o quanto limita. Né? É o que você falou, você olha, tá com cabelo ali, não é um problema. Não é um problema. A minha orelha é automodelação. Eu fiz, né? Uma colega de profissão fez a pontinha. A minha irmã, a minha prima. Por quê? A nossa orelha da família, a pontinha, ela é aberta. Ninguém nunca reparou, ninguém nunca falou nada. Porém, me incomodava. Quando eu colocava o cabelo, ficava sempre a pontinha me incomodando. E as pessoas falavam, imagina, não dá nem pra perceber. Fazia rabo de cavalo, eu dava aquela soltadinha assim, ó. Pra cobrir a pontinha. E foi uma coisa tão simples, né? Só a pontinha que agora eu prendo o cabelo, ponho atrás da orelha. Como eu trabalho com isso, foi muito importante que eu fizesse também, né? Pra você também ter a sua história. Você fez, Sim, você sabe como é que é. Você passou por isso, né? Sim. E é muito legal que é um procedimento simples, né? Bem simples. Quer dizer, não é todo mundo, depende da situação, mas coisas simples, assim, um procedimento de... Quanto tempo, mais ou menos, dura um procedimento assim? Mais ou menos dá uns 40 minutos cada orelhinha. Né? Tem a fase da anestesia, eu passo a anestesia tópica, depois é injetável. Então, tem todo um cuidado. Considerando tudo isso, dá uns 40 minutos cada orelhinha. Em média. E é muito importante salientar a individualidade, né? Por exemplo, é um procedimento muito tranquilo. Porém, algumas pessoas sentem muita dor. Outras pessoas não sentem dor. Então, o mesmo procedimento, com o mesmo material, com a mesma técnica, em indivíduos diferentes, gera resultados diferentes, né? A dor é algo muito pessoal, né? O limiar de dor de cada ser humano é diferente. Você vê, tem gente que suporta muito mais tempo uma condição de dor do que um outro indivíduo. Então, tudo isso a gente tem que avaliar também na consulta, porque tem toda a medicação pós-procedimento, né? Então, e deixar claro, né, o que isso pode acontecer, né? A pessoa pode ter bastante dor ou pode não sentir nada. Tem que alinhar as expectativas, né? É um procedimento simples, porém, alguns dias vai gerar um incômodo, sim. Como todo procedimento, Como todo procedimento. Você vai fazer alguma coisa um pouquinho mais invasiva, por exemplo, como você falou dos procedimentos tópicos mesmo, né? Vai fazer alguma coisa assim para remoção de manchas, né? Que aí você já tem um processo para fazer uma esfoliação mais grossa. Sim. Então a pele já fica mais sensível, né? Exatamente. Até laser, né? Tem alguns tipos de laser que causam dor. Então, os procedimentos que têm um resultado laser, né? mais... Que não é invasivo, mas é algo que é super que incomoda, que dói. Então é isso, assim, a importância de, na consulta ali, na avaliação, a gente alinhar as expectativas. Porque muitas vezes a pessoa fala, não é uma autoplastia, é uma automodelação. Então, é muito mais tranquilo, eu não vou sentir dor nenhuma. Não é assim, né? Então, também tem todo o cuidado, né? É uma via de mão dupla. Também tem que ter o cuidado no pós-procedimento, tem que ter o cuidado, né, com o toque, o cuidado na hora de tirar a roupa, durante a cicatrização. Então, você falou que em torno de 15 dias é a cicatrização externa, Externa. Né? Agora, a interna são 6 meses. 6 meses. De cicatrização. A externa, né, que ficam as casquinhas, 10 a 15 dias. Nem parece que foi feito nenhum procedimento. Então. E aí como você falou, tem que ter esse cuidado depois. Isso, tem que ter o cuidado depois. Como pelo menos cirurgia, né? Uso de capacete, né? Paciente que usa capacete. Então, tem que tomar um cuidado na hora de colocar e tirar o capacete. Usar a faixa que a gente fornece do pós-procedimento. Então, tem uns cuidados específicos. Mas, no geral, é um procedimento tranquilo.
E vale a pena. Eu acho que principalmente para as crianças, porque Sim. você evita que ela passe por isso. Que assim, eu, graças a Deus, minha mãe brinca que quando eu era pequena, ela ficava apertando minha orelha assim para garantir que ela não ia ficar. Olha, quanta história que a gente escuta. A minha mãe mesmo colava a minha orelhinha e a da minha irmã com fita. Então, e eu escuto muito isso no consultório. Muitas mães falando, olha, eu colei, mas não adiantou. Não adiantou. E outras falando, não, eu colei, melhorou bastante. Então, assim, se com a fita a gente consegue reposicionar com um procedimento minimamente invasivo, o resultado é muito melhor, né? Não, com certeza. E acho que vai muito, é o que você falou. E tem também o lado de que às vezes a criança, a mãe acha que nem precisa e a criança se incomoda, né? Tem esse Como caso você falou, também. o seu caso que parecia que não é tanto, mas você se incomodava. Eu me incomodava. A minha mãe achava absurdo eu me incomodar. Porque pra ela, o que ela fez de colar a fita já tinha resolvido. Mas eu e a minha irmã, a gente ainda tinha muito incômodo. E aí foi feito o procedimento. E isso acontece muito. Então foi um paciente semana retrasada, que a mãe falava assim, não, mas não precisa. Ele falava, sim, eu preciso, 14 anos. Né? Então, aí ela falou pra mim, você acha que ele precisa ou que ele não precisa? Aí eu expliquei tecnicamente como que é a anatomia para ela entender o porquê realmente ele precisaria fazer. Porque estava aberta, então chamava muito atenção na face. Não é só uma questão de... não é só uma questão supérflua, entendeu? É uma questão que atinge lá no íntimo da pessoa quando ela se olha no espelho. Então, quantas pessoas chegam no consultório e ficam assim, colocando a mão para falar assim, eu quero assim, porque fica ali no espelho. Tá incomodando, tá né? incomodando. Não tem como saber. Assim, eu não tenho a menor noção, porque como eu falei, graças a Deus, esse negócio da minha mãe apertar, deu certo. A orelha é bem grudadinha aqui. Mas quem tem, se incomoda, eu acho que é isso. A mãe vai levar quando ela tem essa percepção que realmente tem a questão estética, mas tem esse outro lado. E que talvez não pareça tanto, mas que no conjunto ali aquilo se destaca, né? Se destaca e incomoda. As meninas, por exemplo, não prendem o cabelo. Eu tive um caso de uma paciente que ela não mergulhava. Ela não usa touca? Não, ela não... Por exemplo, eu vou pra praia, eu vou pra piscina com os amigos, com a família. Pro cabelo não ficar grudado. Pro cabelo não grudar. A primeira coisa, ela falou assim, agora eu vou mergulhar. Eu falei, mergulhar? Ela falou, eu nunca mergulhei. Pra eu não levantar com o cabelinho grudado na cabeça. Então, assim, emociona. Eu falo que quando eu termino o procedimento e que a pessoa se olha, você viu que eu sou chorona. A pessoa, ela se olha no espelho e ela se vê ali naquele novo momento. Às vezes a gente se abraça, a gente chora junto, porque é emocionante. É emocionante. E os relatos que eu recebo depois, né? Ai, minha vida mudou, eu prendo meu cabelo, agora eu quero casar. Porque tem paciente que não queria casar de noiva para não se expor à situação do penteado. Nossa, você vê que coisa, né? Olha o quanto algo que para algumas pessoas é fútil mexe com a vida, né? Mexe com a autoestima. Isso é incrível. E é muito bacana isso de ter essa possibilidade, porque assim, eu penso, a gente, né, quando a gente era mais jovem e tal, era mais difícil, né? Hoje, não só esse procedimento, né, mas eu acho que outros procedimentos também que você pode se cuidar. Sim. E eu acho legal, você podia explicar um pouquinho, acho que é legal para as pessoas entenderem o que tecnicamente é essa questão de você ter uma harmonização. E aí eu acho que envolve as orelhas, o que é um rosto harmonizado, por exemplo? Na verdade, eu sempre falo que dentro da harmonização facial, existem sim as medidas que para uma face anatômica seja proporcional. Então, tem as proporcionalidades, né? Homens têm o rosto mais quadralizado, mulheres, o rosto de triângulo invertido. Então, é mais delicado e mais feminino você ter um malar zigomático, que é esse ossinho aqui, mais proeminente e o queixo mais afinadinho, porém com um contorno de mandíbula que traz jovialidade. Então, tem toda essa análise técnica para você transformar uma face numa face harmônica. Porém, existe a individualidade de cada ser, de cada indivíduo. Às vezes, o gosto anatômico, que eu acho que é harmônico, não é o que o paciente espera. Não é o que agrada a ele. Então,
nem sempre é o que o profissional injetor, né, o harmonizador, ele quer fazer. Por isso que tem muita frustração de pacientes com harmonização facial. Por isso que você vê muitas pessoas falando mal da harmonização facial em canais de TV, redes sociais, né, que banalizam, às vezes, quando algum artista fez harmonização. Por quê? Porque não está esteticamente harmônico. Também tem a questão da flacidez, né? A gente vai envelhecendo, vai perdendo colágeno e o rosto eu falo que derrete, né? Parece que vai derretendo a face, né? Eu sei bem isso. Tanto para homens quanto para mulheres. E muitos profissionais, eles preenchem esse derretimento com ácido hialurônico. Então, o que era para tornar harmônico, desarmoniza, porque você coloca um volume muito grande de preenchedor. Né? Então, tem que tomar esse cuidado quando você pensa em fazer uma harmonização facial e quando nós, profissionais, fazemos essa avaliação. Porque se tem muita flacidez, então, peraí, estética é tratamento, não é milagre. Né? Eu prefiro trabalhar assim, com a linha do tratamento. Então, vamos estimular o colágeno, vamos devolver o viço para essa pele, a estrutura para essa pele receber uma harmonização facial. Então, eu vou usar menos produto e vou devolver alguns anos atrás para o paciente. Então, não é nem uma questão de naturalidade, porque não é para todo mundo que o natural agrada. Então, tem gente que fala, o meu natural não me agrada. Eu quero me transformar. Então, é essa relação de confiança entre profissional e paciente, para você atingir a expectativa dele, né? Porque tem gente que se olha no espelho e não se aceita. Paciente que não tem queixo, né? As mulheres que têm a boquinha bem para trás. Então, ela não tá se agradando. Então, não adianta eu só fazer um bioestimulador de colágeno para estimular o colágeno na pele dela. Eu preciso colocar um queixo para que ela se sinta melhor. Né? Paciente que com envelhecimento o lábio vai para dentro, a gente vai envelhecendo, a boca vai diminuindo. Então, vamos fazer um preenchimento. E aí tem todo esse medo das pessoas de acharem que vai ficar exagerado, porque quando vê nas redes sociais, tá todo mundo com aquele bocão. E não é assim, né? Acho que é um meio termo também, porque tem muito a ver com o momento que a pessoa tá. Porque é o que você falou um pouco de se aceitar. Então, Sim. quanto, por exemplo, ela aceita o próprio envelhecimento, por exemplo? Exatamente. Tem muitas mulheres que têm problema de aceitação com a idade. Eu não me aceito com a idade que eu tenho, por exemplo. Eu escuto isso. Não, eu me olho no espelho, eu não me aceito. Eu não consigo aceitar que eu estou envelhecendo. E essa é a sensibilidade que nós profissionais temos que ter. Então, assim, tem gente que quer envelhecer natural. Então, chega e fala assim, doutora, eu quero fazer um procedimento, mas eu não quero que ninguém saiba o que eu fiz. Eu não quero que ninguém perceba qual foi o procedimento que eu fiz. E tem paciente que fala, eu quero voltar jovem, eu quero que todo mundo perceba que eu fiz a minha boca, que eu fiz a minha mandíbula. Então, é o que eu falo, não é necessariamente o que eu acho que cabe para cada paciente, é uma troca. Então, é a expectativa do paciente versus a minha opinião como profissional da saúde, como uma profissional da harmonização. Sim. Né? Então, é o alinhamento de expectativas para que ela não se frustre, né, com o resultado, não gere uma frustração para ela, para a paciente ou para o paciente, né, que eu também tenho bastante homens que eu atendo, e que não gere um problema para ela quando ela se olhar no espelho, porque isso acontece muito com a harmonização, né? A pessoa vai, faz a harmonização, comigo nunca aconteceu, mas você vê ele na mídia e depois quer tirar tudo, porque não se aceita, né? Mas será que tem muito a ver com o que ele pediu? Ou, de repente, não ter sido essa coisa de, olha, vai ficar muito diferente. Você quer, ok, a gente consegue, mas assim, você vai olhar para o espelho e você vai sentir uma diferença absurda, né? Você vai sentir um choque. Eu acho que não existe, nem todo profissional trabalha com tanta clareza, né? Às vezes a pessoa ela quer vender o procedimento a qualquer custo, então ela vai fazer, nem que depois tenha que tirar.
Gente, até uma sobrancelha dá muita diferença, né? Muda. Eu falo que assim, eu estou ficando com um buraquinho na sobrancelha e eu tenho que ficar passando o lápis e tal. E aí tem os procedimentos para você fazer definitiva. Tem. Mas eu só de passar lápis para preencher, eu já acho assim, nossa, tem hora que se eu não passar direito, parece que eu tô zangada, sabe? E muda, eu sempre falo para as pacientes, porque a maioria, o Botox principalmente, né? A toxina botulínica. Quando a gente faz a toxina botulínica, porque Botox é marca, né? Quando a gente faz a toxina botulínica no paciente, ele tem que retornar em 15 dias para avaliação do resultado. Porque demora de 3 a 5 dias para o produto começar a fazer ação e relaxar o músculo. Quando a paciente volta em 15 dias, ela tá com cílios. Muitas vezes um cílios enorme e que mudou totalmente o olhar dela. E se ela não foi numa profissional boa, não foi o Botox que deixou o rosto dela torto, foi os cílios. Porque você pode reparar, tem muita gente que muda o olhar só com cílios. Sim, muito. Então, quando a pessoa vai com os cílios fazer o depois, me atrapalha. Porque eu falo, fecha o olho. Fecha o olho e faz o movimento da mímica para eu conseguir avaliar. Porque os cílios atrapalham. Não é todo profissional, né? Lógico, tem ótimas profissionais que fazem os cílios, né? O fio a fio. Mas existem alguns casos de exagero que acaba desarmonizando o olhar, né? Então, a gente faz o Botox, tira a ruga e a pessoa se empolga e bota aquele cílião e às vezes fica tortinho. Aí eu falo, ai meu Deus, estragou o Botox, né? Eu vou fazer uma pergunta que é um pouco polêmica, mas é uma coisa que a gente vê, às vezes, o pessoal brincando nas redes sociais, mas que você vê que realmente a pessoa fez. Que às vezes, assim, ela fez um procedimento que de certa forma, assim, ficou muito desproporcional. Ou o lábio, ou às vezes a sobrancelha, ou o cílio e tal, ficou muito desproporcional. Mas, às vezes, é o que o pessoal chama que tem aquela questão de que a pessoa não se percebe corretamente, né? E aí, ela vai fazendo aquelas coisas ali, até como uma necessidade para preencher, enfim, alguma coisa, não sei terapeuticamente o que é, mas a gente percebe muito isso. Tem, acho que é um termo de autoimagem, que ela não consegue, ela tem a autoimagem dela distorcida, né? Você já teve esse tipo de situação de você perceber que a pessoa queria alguma coisa, que não fica bom para ela, e você precisou trabalhar e mostrar para ela, para entender, até para ela não ter um choque, ela não se frustrar depois? Sim. Tem casos que eu me recuso, eu falo que eu demito o paciente. Porque tem alguns casos que a expectativa da pessoa é muito fora do que a estética pode proporcionar. Porque tem muitas pessoas que procuram a estética porque tá com alguma dor lá dentro, é uma dor interna. E a pessoa acha que com o procedimento estético, aquela dor dela vai passar. A mesma coisa que alguém tá passando por um problema, vai no shopping, gasta rios de dinheiro comprando roupa, chega em casa, o problema continua, tá cheio de roupa nova e não consegue usar. É a mesma coisa com a estética. Então, na consulta, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Se você também tem que perceber na conversa o momento que aquela pessoa está passando. Então, muitas vezes, esse procedimento que vai mudar muito, você vai deixando para depois, né? Aí você começa com algo que vai ter um resultado bom, para que ela se sinta bem, para se cuidar internamente também, porque eu falo que muitas vezes a dor, né, que a pessoa está passando de outras coisas, né, não só da parte física, mas alguma dor emocional, uma separação, algum problema no trabalho, ela busca ajuda na estética. E aí tem essa frustração, né, depois. Então, a gente tem que trabalhar todas essas sensações. E quando a pessoa se cuida um pouquinho, vem a vontade de se cuidar por dentro. Né? Porque ela tá se olhando no espelho, ela tá se achando mais bonita, ela tá se achando mais jovem, então ela vai lá dentro e vai tratar os traumas, os problemas emocionais, vai procurar terapia, né? Porque tem muita gente que tem dificuldade de começar um tratamento terapêutico, né? E até um tratamento terapêutico surtir resultado para que ela se sinta bem, de se transformar, a estética, às vezes é um longo caminho, né? Então, quando ela começa, talvez, pela dor dela na estética, mas a gente, como profissional da saúde, saber dosar isso, né? Porque eu acho que aí é o segredo, você saber dosar. Para você não deixar ela ir para o shopping comprar todas as roupas. A mesma coisa no consultório. Não, ela tá aqui, ela quer fazer.
Mas a gente tem que brecar. Eu tenho que ter esse papel, muitas vezes sem que ela perceba, mas de construção, né? De tratamento devagarzinho, para que ela não se frustre e não se olhe no espelho e fale, não era isso que eu queria. Porque acontece, né? Então, é sutil, mas na nossa avaliação, na consulta, a gente pergunta a medicação que a pessoa toma, né? Qual é o ritmo de vida. Então, ali você já consegue perceber o que tá. E muitas vezes há desabafo, há choro, né? Eu falo que o começo da avaliação é sempre uma consulta mais para a área da psicologia do que da estética. Aí você sente todas as dores e aí você vai trabalhando a estética junto com a indicação, né? Muitas vezes até da pessoa procurar uma terapia, enfim. E conecta, né? Porque mulher com mulher, aí acaba uma conhecendo um pouco a história da outra. E eu falo que tem muita paciente que vira amiga lá no consultório, porque eu gosto desse acompanhamento próximo, sabe? Os pós-procedimentos, eu faço questão de mandar mensagem, perguntar como que tá, como que foi, né? Se tá com dor, se não tá, me manda foto, me manda vídeo, até a consulta de retorno. Muito bom. Isso é muito legal, isso que você faz, assim. Eu não sei se são todas as pessoas que fazem, mas eu vejo que você se preocupa muito com essa conexão com as pessoas, Sim. Né? Que os pacientes que te buscam ali, entender realmente qual é a necessidade, né? E porque tem uma responsabilidade ali, Sim. né? Não adianta, vou fazer por fazer e a pessoa depois ficar frustrada com o que fez. Eu entendo que esse diferencial é pela paixão que eu tenho pela área da saúde, né? Então, assim, quando eu trabalhava em hospital, várias vezes eu chegava em casa com o meu jaleco, a minha mãe ia lavar e falava assim, nossa, tem dinheiro no seu bolso. Eu falei, não, dinheiro, eu tava trabalhando dentro do hospital, não tem dinheiro no meu bolso. Tem. Aí eu comecei a observar. Então, tinha pacientes que eu entrava no quarto para fazer o atendimento, né? Que na época eu trabalhava em laboratório de análises clínicas, eu ia colher sangue do paciente no quarto. Então, as senhorinhas, elas dobravam um dinheirinho e colocavam no meu jaleco. Então, eu chegava em casa, tinha dinheiro, eu comecei a observar. Eu falei, gente, de onde tá vindo esse dinheiro? E aí, teve uma vez que eu vi, a senhorinha dobrou o dinheirinho assim, eu tava coletando o sangue dela, veio a acompanhante e colocou o dinheiro dentro do meu jaleco. E aí, eu vi e falei, não, meu Deus, é o meu trabalho, eu já sou remunerada por isso. Ela, mas eu nunca fui tratada assim, né? Você me olha com carinho, você me olha com atenção. Então, eu sempre... É essa paixão, né? Quando a gente faz alguma coisa com paixão, dá essa diferença. Então, a oportunidade da estética que ela me deu de voltar ao contato com o paciente, acho que é essa conexão que gera. Então, por isso que eu faço questão, né? Mesmo tendo equipe que possa entrar em contato com o paciente para perguntar como está o pós-procedimento, eu faço questão. Mesmo que eu esteja com a agenda cheia, em algum momento do meu dia, mesmo que seja à noite, eu mando mensagem, principalmente para aqueles que têm um procedimento mais invasivo, né? Os fios de tração na face, os fios de automodelação. Eu sempre acompanho de perto. Isso é um grande diferencial, né? Esse carinho com as pessoas, né? Tem muitos profissionais que falam, mas isso não cabe na minha agenda. Cabe. Quem quer, faz, né? Quem não quer, arruma uma desculpa. Então, enquanto eu conseguir, eu vou fazer. Né? Tenho filho, tenho casa, tenho família, tenho outras atividades fora da atividade da estética, fora que atendo em São Bernardo do Campo e Jundiaí. Então, existem viagens ali. 1h30 de viagem. Para ir, mais 1h30 para voltar, quando não tem trânsito. Então, às vezes, ali nesse intervalo, né? Então, a gente sempre acha uma brechinha do dia para ter esse cuidado com quem está ali pagando pelo seu trabalho, né? E esperando um resultado. É uma relação de confiança, né? Muito legal isso, assim, gostei muito esse detalhe seu. Eu acho que isso que faz a grande diferença. Por isso que a gente percebe as pessoas, o carinho que as pessoas têm com você. Né? Porque você tem carinho com elas, né? Elas estão
realmente tendo o carinho que você demonstra, estão retribuindo o carinho que você tem com elas. Né? E assim, quando a gente faz, às vezes, consultoria, vamos aumentar o fluxo do consultório, tem que diminuir o tempo da sua consulta. Não, eu não vou diminuir o tempo da minha consulta. Porque eu quero trabalhar assim, esse é o meu diferencial. Eu gosto da atenção, eu gosto de entender o que está acontecendo com a história daquele paciente. E é no mínimo 1 hora. Não dá para fazer em 30 minutos uma avaliação, né? Não consigo. E eu também trabalho com corporal, né? Então, muitas vezes o paciente não vai fazer o facial, a gente acaba entrando na esfera do corporal, então às vezes a conversa até fica mais longa, né? Porque a gente trabalha com emagrecimento, eu tenho muita paciente pós-bariátrica, né, que vai tratar face, trata corpo. Então, aí vai prolongando a conversa. E é um processo, né? A Ana falou, bariátrica é um processo longo, né? Para a pessoa voltar a se sentir, porque ela tem todo um processo de emagrecimento que é ótimo. Isso. Mas tem um detalhe que geralmente é o rosto, né? Que isso. Em vez de ela estar parecendo melhor, parece que ela envelheceu por conta disso, né? Isso eu sempre converso. Se você está pensando em emagrecer, já trata o rosto. Porque é muito frustrante para quem passa por um processo de emagrecimento, você tá toda feliz porque você perdeu, independente de ser bariátrica ou não, tá? Uhum. Independente. Qualquer pessoa que passe por um processo de emagrecimento, ela está feliz porque ela perdeu 10, 15, Sim. 20 quilos. Ela está radiante. Aí alguém chega para ela e fala assim, nossa, você tá doente? Você envelheceu? Não, eu só tô magra, eu tô feliz porque eu emagreci. Então, eu sempre falo, para que isso não aconteça, faça as 2 coisas juntas. Emagreça, mas cuide do rosto. Cuide da pele, do colágeno, do reposicionamento do tecido. Tem fio de PDO, tem bioestimulador de colágeno, tem preenchedor. Tem muitas coisas que você pode fazer em paralelo ao seu processo de emagrecimento, que vai te deixar magra ou magro e feliz e lindo, sem cara de adoecido. Né? A gente emagrece, fica com a olheirinha funda. Porque... né? Sim. Deixa de ter o recheio, né? Exatamente. Você perde o coxinho de gordura, que é o que dá sustentação, vai murchar. Então, se você não fizer um processo para reposicionar, é diferente de um jovem que tá ali com a produção de colágeno. Né? Nossa, demora, e se não estimular, não vai, Tem que estimular. Tem que estimular oral, tem que estimular... via oral, né, que tem os colágenos, tem as formulações que a gente prescreve, tem algumas também que a gente faz via soroterapia, né, que são os injetáveis na veia também em consultório, e tem os injetáveis locais, que a gente vai injetar o bioestimulador e vai estimular o colágeno na região que você injetou. Então, por exemplo, bumbum, a harmonização de glúteos. Você vai lá... achei bem interessante, eu não sabia que tinha. Tem, e você consegue trabalhar as 3 vias. Você consegue trabalhar o intramuscular, para quem não tem o músculo tonificado do glúteo. Então, você trabalha intramuscular, você trabalha a pele, né? Então, você dá colágeno ali para aquela pele, para dar aquela estruturada. Então, malha, né? Usa a medicação que a gente usa para fortalecer musculatura, pele e preenchedor. Né? Tem o ácido hialurônico específico para corporal, para quem realmente precisa volumizar muito, né? E não só, né? Quem não tem realmente bumbum, a gente consegue fazer o preenchimento. Então, tem também a depressão torcantélica, que a gente chama que é aquele afundadinho na lateral, assim, do bumbum. Também dá para tratar com os tratamentos corporais, com estímulo de colágeno, com preenchimento. Tem coisa que mesmo com a academia não vai, porque às vezes a pessoa não tem o biotipo, né? Exatamente. Não tem o biotipo para ter aquilo, mas ela quer ter. Sim. Né? Por exemplo, aqui na lateral, né? Que às vezes tem aquele acúmulo de gordura. Isso. Que assim, algumas pessoas têm essa tendência. É o culote, né? É o culote, né? Ela não tem bumbum, mas ela tem culote. Isso. E aí ela quer o contrário, ela não quer culote, quer bumbum, e quer né? bumbum. É isso que eu falo, por isso que a harmonização corporal. Né? Então, tem a harmonização facial e a harmonização corporal, porque às vezes são detalhes do corpo que você precisa mexer. Então, o contorno, se você tem o culote, diferencia o contorno, né? Nem sempre é fácil você perder esse tipo de gordura localizada com atividade física.
né? Então, perde, mas é mais difícil. Porque tem aquela, depende muito do biotipo, Sim. né? A pessoa, às vezes, ela tem um corpo que é mais triangular, então ela é maior em cima, menor embaixo, aí já... Eu falo que o bumbum tem vários formatos, né? Tem o formato que é o bumbum de coração, que ele é mais empinadinho em cima, tem aquele que é mais quadrado. Então, dentro da harmonização de glúteo, né, da harmonização corporal, a gente avalia o desenho do bumbum da paciente, o desejo que ela tem, né, versus o desejo dela e versus o que o produto pode oferecer. Então, alinhando essa expectativa também dá para fazer. Interno de coxa, né? Interno de coxa, tem paciente emagrece. Também outra hora terrível. Treina. Que com treino não vai, né? Fica aquela flacidez no interno de coxa. Então, após os 40, é difícil, né? Mesmo tomando colágeno, malhando. Exatamente. Eu falo assim, é ideal sempre começar os tratamentos estéticos após os 30 anos e potencializá-los após os 40. Então, começa a colocar mais uma gama aí de procedimentos, porque muda, e a pré-menopausa também muda muito, né? O corpo muda totalmente. Muda totalmente. Então, eu sempre falo, né? Tem o envelhecimento intrínseco e o extrínseco. Então, o intrínseco é aquilo que dentro do nosso organismo está acontecendo com o envelhecimento. Então, muda o hormônio, tem a reabsorção óssea, né? A gente vai perdendo um pouquinho do contorno da face, acúmulo de gordura em outras áreas que são desagradáveis, né? Tudo isso faz parte do envelhecimento intrínseco. E o extrínseco, que é o excesso de sol, a má alimentação, o sedentarismo, né? Uso de cigarro. Tudo influencia, tudo influencia, né? Tudo influencia no envelhecimento, né? Então, muitas vezes a pessoa, ela é jovem, mas ela é fumante. Então, ela faz atividade física, mas o cigarro acaba com a pele. Ou ela consome muito açúcar. O açúcar também destrói o colágeno, né? Então, assim, a pessoa, eu tenho uma alimentação regrada, porém eu consumo muito açúcar. Tá, o seu açúcar que você está consumindo está prejudicando a sua pele, né? Está prejudicando o colágeno. Então, isso que interessante, eu não sabia que tinha uma relação direta com o consumo de açúcar com colágeno. Tem relação, sim. E exercícios em excesso? Também é alguma coisa assim que pode fazer mal para o colágeno? Na verdade, assim, tem uma famosa que ela disse assim, a prática intensa de atividade física envelhece. Mas, assim, existem os dois lados. Quando você faz muita atividade física intensa, você produz muitos radicais livres, né? E os radicais livres, eles destroem a célula de colágeno. A mesma coisa o sol. O sol em excesso, o que ele faz? Radical livre, o radical livre vai lá, quebra a célulazinha de colágeno, destrói o colágeno e envelhece. Então, pessoas que moram no litoral sempre têm uma pele muito mais envelhecida do que as pessoas que têm menos acesso à luz do sol. Então, quem pratica muita atividade física, você vê muitas pessoas que elas treinam muito, que ela tem aquele corpo todo musculoso, lindo e o rosto muito envelhecido. É por isso. Então, quem tem que praticar muita atividade física, tem que comer direito, tem que consumir bastante água e tem que cuidar da pele, né? Então, assim, muitas vezes as pessoas fazem tudo isso e esquecem ou tem preconceito com o procedimento estético. Mas ela é uma ajuda. Então, vamos injetar ali um bioestímulo de colágeno, um produto que vai fazer o seu próprio organismo produzir colágeno ali. E aí, junto com a atividade física, que você vai ter maior disposição, você vai regular o seu hormônio, você vai ter mais disposição no seu dia, né? E o rosto ali de acordo com o seu corpo. Então, é a mesma coisa o emagrecimento. Você causa um dano ali no seu organismo quando você emagrece muito rápido, sem o preparo, sem o ganho de massa magra. Então, existe todo um caminho que tem que ser seguido, né? Eu falo, estética não é milagre. E para você ter um bom resultado no consultório, também é uma via de mão dupla do paciente. Então, não adianta a gente injetar as enzimas para o paciente perder a gordura localizada, sendo que quando ele chega em casa, ele come tudo errado. Ele falta da academia. Então, assim, é um trabalho de nutricionista,
junto com o profissional esteta, o injetor, o harmonizador, junto com o profissional da saúde que vai tratar a parte do físico, né? Da educação física da pessoa, do treino, enfim. Né? Então, é um trabalho. É um trabalho não em equipe. Simples, né? Não é simples. Mas quando começa mais cedo, entra mais na rotina ali, né? Sim, exatamente. Isso entra dentro do estilo de vida, né? Isso é muito importante. Entra dentro do estilo de vida da pessoa, ela não vai sofrer para fazer aquilo. É a mesma coisa o skincare, né? Você cuidar da sua pele, você lavar o seu rosto, você passar os produtos que tem que passar, usar o filtro solar todos os dias. Isso tem que fazer parte do seu estilo de vida, né? A gente tem que tomar muito cuidado com a exposição do sol, tanto no rosto. Eu sempre falo, nunca esqueça de passar na orelha, né? Porque a gente que tem cabelo, né? Ok, mas os homens, né? Então, às vezes fica com as crianças com a orelhinha queimada. As mulheres, as mãos envelhecem muito. As mãos, né? As mãos, muitas vezes a paciente tem o rosto em dia e esquece de cuidar de pescoço, colo e mãos, o que acaba entregando a idade. Sim. Né? Então, tem que cuidar. Um ciclo sem fim. Tem que cuidar do rosto, tem que cuidar do pescoço, tem que cuidar do corpo, tem que cuidar do colo, tem que cuidar da mão. Então, entrar isso no seu estilo de vida e envelhecer cada vez melhor. Porque é isso que está acontecendo com as mulheres, né? Você vê mulheres que estão com 40, 45 anos e não parece. De 40, 45 anos de anos atrás. É muito diferente. Não, muito diferente. Tem mulheres que você nem... Já chega num ponto que você nem sabe direito qual a idade, né? Exatamente. Que fica... se cuida, né? Tem os tratamentos e a rotina ali de autocuidado. Né? É isso. Você gostar de você, né? E é isso. Ter esse autocuidado. Sim. Muito legal, Juliana. Uma excelente... Eu aprendi bastante aqui, muita coisa que eu não sabia. Adorei. Assim, toda entrevista é uma aula, né? Eu aprendo pra caramba e aqui aprendi, né? E aí a gente já fica com vontade de fazer algumas coisas. Dá vontade, né? Eu falo, eu dou mentoria também, dou aula, né? Uhum. E eu falo que muitas vezes, durante a aula, a gente aprende muito mais do que quando a gente tá sentado ali pra aprender. Quando a gente tá ensinando, a gente tá aprendendo mais do que quando tá sentado pra aprender, né? Uma troca. Você aqui entrevistando, então... Conhecimento diário. Sim, muito, muito, né? De direito eu já tô sabendo tudo. De todos os assuntos, né? De todos os assuntos aqui. Obrigada. Muito legal, agradeço você ter aceito o convite. Eu vou pedir agora para você deixar um recado pro pessoal aqui, falando um pouco do que você faz e também, assim, acho que reforçar essa questão de se cuidar, né? E como você fala super bem, é super tranquilo. Então, fala ali para a câmera. Bom, pessoal, autocuidado é essencial, né? A gente precisa olhar pra gente com carinho e muitas vezes aquela dorzinha que tá lá dentro, se você começa a curar, se olhando com carinho no espelho e entendendo que o cuidado externo é tão importante quanto o interno, muitas dores vão se curar. Então, a gente tem que se olhar com carinho, a gente tem que se cuidar, a gente tem que passar creme sim, a gente tem que cuidar do cabelo sim, a gente tem que cuidar da saúde, da alimentação, do exercício físico e ter o autocuidado todos os dias. Acordar, se olhar e falar, não, hoje vai ser o melhor dia da minha vida, eu vou me cuidar, eu vou passar o produto melhor que eu tiver e vamos seguir um dia maravilhoso. Então, se cuidem. Maravilha. E como é que as pessoas te encontram? Qual que é o seu Instagram? Eu tenho Instagram, que é @clínica Juliana Andrade, é o mesmo A de Juliana e o Andrade. Então, ali eu compartilho resultados, dia a dia da clínica, né? Os atendimentos em Jundiaí e na região do ABC também. Muito legal. Muito obrigada, então. Obrigada a vocês. E para você que assistiu a gente aqui até agora, muito obrigada por ter ficado com a gente. Espero que você tenha gostado tanto quanto eu. Sempre aprendo muito. E é isso, a gente precisa realmente se cuidar, né? Acho que faz parte. Às vezes, quando a gente é mais jovem, o tempo, né? A gente acha que o tempo não vai passar, né? Mas, de repente, você começa a olhar para o espelho e começa alguma coisa a incomodar aqui, incomodar ali. E é isso, a gente precisa começar a se cuidar. Então, siga ali a Juliana no perfil dela, ali no Instagram.
tem muita informação ali, ela explica super bem os vídeos dela, ela orienta bastante isso. Todas as clientes, né, dela falam muito isso, que ela orienta muito bem. Então você procura uma profissional que te oriente bem para um procedimento, que vai ter paciência de te explicar, para você entender o que você realmente precisa, o que tem a ver com o que você deseja. Com certeza ela vai poder te ajudar, tá ok? Então, se lembre só de curtir a gente, de se inscrever, porque a gente tem essas conversas aqui toda semana com empresários de sucesso, compartilhando suas histórias. E como eu sempre digo, alguma coisinha do que você ouviu aqui com certeza te despertou e pode às vezes te ajudar a resolver um problema que você tem aí, tá ok? Então é isso e até a próxima!